Eu quero aqui neste momento cumprimentá-lo com a gloriosa paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que aqui estamos para juntos também levarmos aí a poderosa palavra de Deus ao seu coração. Minha esperança, minha expectativa é que Deus ele fale poderosamente ao seu coração, que ele abra a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 14, verso de número 66. Diz assim a palavra de Deus: Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo a Pedro que se aquentava, fixou e disse: Tu também estava com Jesus, o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Meu querido e minha querida irmã, hoje eu quero falar com você sobre este capítulo, tá certo? De número 14, que com certeza será a bênção de Deus. E eu quero convidar você, já está com caneta na mão, né, o caderninho também aí para você fazer as observações. E se você não puder, né, fazer essas observações, mas você vai acompanhando aí o estudo de tal forma que você possa ser aí ricamente abençoado, tá bom? Eu quero neste momento falar com você sobre o sofrimento do servo. Quero falar sobre este capítulo de número 14 e quero mostrar para você tudo o que houve aqui neste capítulo 14, tudo aquilo que se passou aqui no capítulo 14. É claro que não de uma maneira muito detalhada, né? Vai ser um estudo, como eu sempre falo para os irmãos, um estudo trazendo apenas alguns comentários, né, sobre alguns pontos da passagem. E por isso eu quero convidá-lo neste momento para juntos estarmos aqui, né, transmitindo ao seu coração a poderosa palavra de Deus, tá bom? Eu vou pedir aos irmãos que a nossa irmã Val, a nossa irmã Denise, os irmãos que estão nos acompanhando, para deixar aí uma posição, se o áudio está saindo bom, se está com muito ruído. Os irmãos que estiverem me ouvindo aí, deixe esse comentário para mim, importante, né, tendo em vista que eu sou sonoplasta, sou aqui o técnico de filmagem e sou o apresentador, né? Aí a gente depende dos irmãos dizendo aí: Pastor, tá legal o áudio, pastor, tá legal a imagem, pastor, tá assim. Os irmãos vai dizendo aí, tá certo? Porque aí nos ajuda, não é, a termos e melhorar aí a qualidade ou melhorar alguma coisa que tiver precisando, tá certo? A altura do áudio tá bom, não tá? Vá avisando aí, porque a gente faz o que a gente pode aqui para que os irmãos possam ter uma melhor qualidade, uma melhor apresentação, né, da palavra de Deus para o seu coração, tá bom? Queridos, vamos lá então para o nosso Evangelho de Marcos, capítulo 14. Queridos, é Páscoa, né? É momento então de celebrar a Páscoa. A gente vê aí no capítulo 14 que Jesus está vivendo os dias da Páscoa. Veja que o texto no verso 14 começa: dali a 2 dias era a Páscoa. E aí, na festa dos pães asmos, né, os principais sacerdotes e escribas da lei, eles procuravam uma forma de como deveriam ou como poderiam prender Jesus. E para isso, ele contou com a ajuda de um dos discípulos de Jesus, que então se candidatou ou foi aquele que traiu Jesus. E aí eles acharam essa brecha para tentar apanhar Jesus. Só que eles ficavam com medo, porque prender Jesus no período da festa seria um tumulto entre o povo e poderia acarretar um problema para eles. Então eles estavam aguardando passar o período da festa, a não ser que alguém, né, como Judas, secretamente arrumou um jeito de prender Jesus sem chamar a atenção das pessoas. E aí nós percebemos que no verso de número 3,
nós vemos então Jesus ser ungido em Betânia. Jesus vai ser ungido em Betânia. E aqui a gente começa a ver então as reações das pessoas em relação a Jesus. Eu gostaria de refletir com você, que tipo de reação eu, você, nós temos com relação a Jesus. E aqui eu queria mostrar para você algumas reações que as pessoas tiveram em relação a Jesus. A primeira reação que você encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 14, é a reação de uma mulher chamada Maria de Betânia. Detalhe, hein? Maria de Betânia, ela é a irmã de Marta e de Lázaro. Esta mulher, ela é quem vai começar aqui no capítulo 3, porque diz a Bíblia que Jesus, estando em Betânia, estava então à mesa, em casa de Simão, o leproso. Não confunda este Simão aqui com o fariseu, e nem essa mulher aqui com aquela mulher que ungiu os pés de Jesus lá em um outro texto, que está narrado, se não me falha a memória, esse outro texto está narrado no Evangelho de Lucas, tá certo? No Evangelho de Lucas vai falar então sobre esta outra mulher que ungiu os pés de Jesus. Aqui você encontra, tá certo? Aqui você encontra Maria, irmã de Betânia, que está na casa de um Simão, mas não é Simão o fariseu, é Simão o leproso, na verdade o ex-leproso, porque ele é o sermão leproso mais curado. E aí ela se apresenta nesta casa, veio até Jesus trazendo um vaso de alabastro com um precioso perfume de nardo puro, certo? E o texto vai nos dizer que ela se apresenta com este nardo e alguém dos discípulos identifica o valor daquele nardo. E ele vai dizer que era cerca de 300 denários. Cada denário valia então um dia de trabalho. Isso significa dizer que essa mulher estava colocando ou estava com esse perfume precioso, que ela vai derramar sobre a cabeça de Jesus, com um valor de cerca de 300 dias de trabalho. Se hoje um trabalhador comum ganha, comparando com hoje na atualidade, se ele ganha o dia de um trabalhador comum seja de R$100, isso equivale, querido, que durante um ano essa mulher então juntou um valor equivalente a R$100 diário. Isso equivale o quê? A cerca de mais de R$30.000. Então era um investimento realmente muito caro. E observem que ela colocou sobre a cabeça de Jesus esse preciosíssimo perfume de nardo puro, algo especial, algo realmente muito caro, muito valioso. Ela então vai colocar sobre Jesus. E observem que ela coloca, sobre Jesus, ela vai colocar sobre a cabeça de Jesus. Observe que essa mulher veio trazendo esse vaso de alabastro, colocou sobre a cabeça de Jesus. E a gente percebe, queridos, que alguns dos discípulos ficaram então indignados por causa do que esta mulher fez. É interessante também notarmos que Maria, ela aparece 3 vezes nas Escrituras, e nas 3 vezes que Maria aparece, ela está sempre aos pés de Jesus, está sempre procurando aprender ou oferecer algo para Jesus. Você percebe que isso é muito interessante. Ela aparece 3 vezes nos evangelhos e todas elas Maria está aos pés de Jesus. É interessante também que Marcos, ao relatar esta passagem, ele mostra uma mulher que gastou uma fortuna, para homenagear Jesus, para adorar Jesus. E a gente vê que a primeira reação no capítulo de número 14 de Marcos foi esta reação de adoração a Jesus. Ela vai reagir adorando a Jesus. Ao contrário, porque Marcos mostra nitidamente um contraste entre a adoração de Maria e um contraste entre Judas e também os líderes religiosos que planejavam a morte de Jesus.
Não é interessante isso? Que contraste tremendo, né? A gente encontra aqui e a gente vê então a indignação, né, por parte dos discípulos que está sendo induzido por Judas. Você vai perceber, conforme João 12, que a reação dos discípulos em criticar esta mulher por causa desta ação, ela vem proveniente da atitude de Judas. É Judas quem induze, então, esta mulher, ou induz os discípulos a criticar esta mulher. É Judas quem faz isso. É interessante que a indignidade, né, dos pecados deles tornam ainda mais belo o significado do sacrifício desta mulher. Observem que a indignidade do pecado dos líderes religiosos e de Judas torna ainda mais louvável a atitude desta mulher de colocar então esse precioso perfume de nardo puro aos pés de Jesus. Ela quebra então o alabastro, né? Quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. E aí a gente vê que provoca essa indignação na vida de Judas e também na vida dos discípulos. Queridos, aqui a gente vê algo interessante, né? A atitude interessante desta mulher. Primeiro que a atitude desta mulher trouxe 3 consequências para o ambiente onde Jesus estava. A primeira consequência, a casa se encheu da fragrância maravilhosa do bálsamo. Todos que estavam na casa deu para identificar que tipo de especiaria era aquela. A mulher ofereceu para Jesus o melhor que ela tinha, a melhor qualidade que ela tinha, e aquele cheiro começou a inundar a casa. Sabe o que é que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que aonde Jesus está, na casa em que Jesus está, sempre há uma fragrância espiritual que é então exalado dentro do ambiente. Queridos, quando você chega na casa de alguém ou quando você está em um determinado lugar, você sabe quando Jesus está. A fragrância do perfume, do bom perfume de Cristo é notado na casa aonde Jesus está. A casa pode ser nossa vida. A nossa vida. É fácil notar quando Jesus está na vida de alguém. É fácil notar quando Jesus está presente na vida. A fragrância, o bom perfume de Cristo está presente em alguém. É muito fácil de notar, querido, quando a gente percebe, então, ou sente o cheiro de Cristo nas pessoas. Dá para notar isso. E é sempre algo maravilhoso, né? A gente perceber isso. E a gente vê, então, uma segunda lição com esta mulher, é que os líderes, né, liderados por Judas, os discípulos então criticaram esta mulher. Liderados por Judas, os líderes vão criticar esta mulher por causa da atitude dela. Agora perceba, querido, algo encantador aqui nesse texto que serve de lição para a gente. Esta mulher não estava preocupada com a crítica dos discípulos, ou com a crítica de Judas, ou de quem quer que seja. O único objetivo dela era agradar a Jesus. Era oferecer uma adoração a Jesus. Judas criticou Maria por estar desperdiçando dinheiro, mas ao mesmo tempo ele estava dentro de uma hipocrisia tão grande, onde ele mesmo desperdiçou a sua própria vida. Quantas pessoas ficam dizendo Maria desperdiçou dinheiro, mas eles estão desperdiçando a própria vida. Isso revela o quadro de valor que nós damos para as coisas. Você tem desprezado bens materiais, mas tem valorizado a sua vida? Ou você tem desprezado a sua vida e valorizado bens materiais? Olha que ensinamento maravilhoso nós aprendemos aqui com o próprio Jesus, né, através de Maria. Queridos, muito cuidado para você não criticar quem dar o seu melhor para Jesus, quando você está desperdiçando a sua própria vida, quando você não está dando a sua própria vida
para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E outra coisa, não importa o que os outros digam sobre a nossa adoração, não importa o que os outros digam sobre o nosso serviço, o importante é você estar consciente de que o Senhor está sendo glorificado, de que o Senhor está se agradando daquilo que você está ofertando a Ele. O fato de os outros não entenderem e nos criticarem não deve nos impedir, querido, de nós demonstrarmos o nosso amor por Cristo. Porque tem pessoas que, ao levar uma crítica, ao sofrer uma retaliação, ela então se sente desmotivada de continuar oferecendo o sacrifício a Cristo. Mas observem que Maria em nenhum momento ficou ofendida, que a parou, desistiu de ofertar a Cristo por causa das críticas. Deixa eu dizer uma coisa para você neste momento. Não pare de oferecer seu sacrifício a Jesus por causa dos críticos, porque alguém não gostou de você, porque alguém não foi com você, porque alguém simplesmente não lhe entendeu, não entende o seu sacrifício. Não deixe de oferecer o seu sacrifício a Jesus por causa das críticas. Geralmente quem te critica é porque tem ciúme da posição que você está, do lugar que você está, da vida devocional e diária que você está levando com Deus, da sua comunhão com o Senhor. Então, pare de se preocupar com o que os outros pensam e pense o que é que Jesus pensa de mim. Querido, nossa preocupação deve ser sempre e somente a aprovação de Deus e não dos homens, não dos outros. Que você possa ter somente essa preocupação de querer agradar o Senhor. E aqui a gente vê um contraste muito grande entre Judas e Maria. Maria deu tudo quanto tinha, deu melhor pela fé, deu melhor por amor. E Judas deu o que tinha de pior. Judas deu o ódio, Judas deu a incredulidade, Judas deu a ganância. Maria deu tudo o que tinha de melhor, Judas deu tudo o que tinha de pior para Jesus. Você nessa cena, você se parece mais com Judas ou você se parece mais com Maria? Você se parece mais com Judas, que deu tudo de pior, ganância, ódio, incredulidade, ou você se parece mais com Maria, que deu uma demonstração de fé, de adoração, de amor e de piedade diante do Senhor? E cuidado, queridos, nem tudo que parece é, porque Judas induziu os discípulos a criticar Maria, dizendo que era um desperdício o que ela estava fazendo. Mas o texto de João, capítulo 12, diz que Judas, porque ele disse assim, um desperdício, a gente poderia pegar esse valor e doar para os pobres, foi o que Judas disse. Só que João 12 diz que Judas não falou isso por causa dos pobres, Judas falou isso porque ele era ladrão, porque ele queria pegar o dinheiro para si. Ele queria que Maria vendesse aquele vaso de alabastro e doasse como oferta, porque ele era o tesoureiro, ele queria se apossar daquilo que deveria ser, se caso fosse doado para os pobres, para os necessitados. Veja que Judas deu o pior que ele tinha, mas Maria deu o melhor que tinha. E aí a gente percebe a primeira reação aqui no capítulo de número 14, do verso 1 até o verso de número 11. Vamos então para a nossa segunda reação diante de Jesus, aqui no capítulo de número 14. A segunda reação a gente percebe a partir do verso 12 até o verso de número 26. E aqui nós temos então a segunda reação, que se trata exatamente da traição de Jesus no cenáculo. Jesus ele foi traído no cenáculo. Perceba, então, a partir do verso de número 12, que começa a se desenrolar, então, o momento da Páscoa. E aí a gente vê que Pedro e João ficaram responsáveis de organizar a Páscoa, de fazer os preparativos para a ceia da Páscoa. E Jesus dá a orientação para eles, olha, vocês devem ir, tá certo? Vocês dois, Pedro e João, tá certo? Pastor, como é que o senhor sabe que foi Pedro e João? O texto aí não fala de Marcos capítulo 14,
é porque eu sempre leio os textos paralelos, tá certo? Se você vir a mesma passagem paralela lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso de número 8, você vai perceber que quem foi enviado foi o apóstolo Pedro e o apóstolo João. E eles vão com a seguinte orientação: Jesus diz assim: ide à cidade e vocês vão ver um homem que sairá, né? Sairá trazendo um cântaro de água. E a este vocês dizei, olha, o dono da casa, dizer o dono da casa, onde ele entrar, que o mestre lhe pergunta onde está o aposento, né, que hei então de comemorar a Páscoa com os discípulos. Não é interessante, né? Jesus manda 2 discípulos a uma cidade encontrar um homem com um cântaro. Quando encontrar o homem, segue este homem. Na casa que ele entrar, vocês então vai perguntar onde é que está o quarto separado para a gente fazer então a Páscoa com o meu Senhor. Queridos, Jesus deu essa orientação primeiro porque ele é onisciente, né? Segundo porque naquela cultura, na cultura judaica, era muito comum as mulheres carregar água. Então encontrar um homem carregando água não seria difícil, era a coisa mais fácil, porque somente as mulheres carregavam a água. Então os discípulos iam simplesmente ir e ficar observando aonde passaria um homem, não é? Com um pote de água, com um vaso de água, e então perguntava para ele aonde era que havia um espaço preparado, imobiliado para Jesus fazer a ceia com os discípulos. E a Bíblia diz no verso 16 que eles saíram e foram e encontraram tudo conforme Jesus havia dito. Eles acharam o lugar. E aí, queridos, ao cair da tarde, né, foi Jesus com os 12 lá para esse ambiente, sentaram-se à mesa e Jesus então agora vai revelar, tá certo, que um dos discípulos é o traidor. E aqui a gente percebe a segunda reação das pessoas diante de Jesus. A gente vê aqui que na mesa Jesus então diz assim: em verdade vos digo que um dentre vós que está comigo, que come comigo, este me trairá. E aí a gente vê Jesus agora dizendo que um dos discípulos será o seu traidor. E de repente, um após um, começou então a dizer para Jesus: Senhor, é eu que sou o traidor, é eu que sou o traidor. E queridos, paz, meus irmãos, Judas estava na mesa. Jesus disse: é aquele que põe a mão no prato comigo. Possivelmente era poucos pratos na mesa, onde mais de uma pessoa pegava o pão no mesmo prato. E Judas estava sentado à esquerda de Jesus. Ele estava numa posição de honra ao lado de Jesus. E Jesus, aquele que põe a mão no prato comigo, este me trairá. E era Judas que estava lá, do lado de Jesus. Mas nenhum discípulo desconfiou quem seria, até porque eles ficaram se questionando: será que sou eu? Será que sou eu? Eles não descobriram, não desconfiaram, não entenderam quem seria então o traidor. E Jesus agora começa a falar, né? Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a respeito daquele que por intermédio do Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora que nunca houvesse nascido, né? Jesus diz então que isso vai acontecer para se cumprir a profecia. E aí os discípulos ficaram se questionando quem seria então esse traidor, não é? Mas Jesus não revelou a identidade do traidor, não disse quem seria o traidor, só disse que era um dos discípulos. E aí a gente vê que eles sentam à mesa, verso 22, eles vão sentar à mesa para participar então da ceia. E lá na mesa está o cordeiro, que simboliza então o sangue, né, que foi aspergido nas portas, nos umbrais das portas, lá em Êxodo capítulo 12, e também o sangue que simboliza o livramento, porque a porta que estivesse com o sangue nos umbrais, o anjo da morte, quando passasse, não mataria o primogênito. Então, Jesus está comendo este pão que agora é símbolo dele mesmo. Ele é o cordeiro que livra, é o sangue dele quem deve ser aspergido em nossa vida, não mais nos umbrais das portas, mas aspergido em nós. E aí lá também na mesa estavam os pães asmos. Os pães asmos era então para o povo de Deus lembrar-se, né, de que eles haviam saído do Egito às pressas. Lembra que eles saíram às pressas do Egito rumo ao deserto? Pronto, isso era símbolo então dessa saída às pressas. E na mesa também havia
as ervas amargas, que era para que os discípulos comessem, ou Israel comesse e lembrasse, então, da vida de escravidão no Egito, para que eles pudessem trazer a memória e o sofrimento de quando eles eram escravos do faraó. Então estava ali a mesa posta, Jesus então, vai dizer o texto, tomou um pão, abençoando, partiu e deu aos discípulos, né, e disse, tomai dele todos, porque isso é o meu corpo. E Jesus então vai dar o vinho, vai dar o pão, vai distribuir entre os discípulos, eles agora vão então se alimentar, não é, participando assim da ceia, e aqui Jesus institui a ceia. Lembrando aos irmãos que o pão não se transforma no corpo, o pão é símbolo do corpo. O vinho não se transforma no sangue, o vinho é símbolo do sangue, tá certo? Eu estou falando isso porque algumas igrejas entendem que quando a gente ora pelo pão, o pão se transforma literalmente no corpo de Cristo. Nós não somos canibais, não é? Nós não estamos bebendo do sangue nem comendo da carne, literalmente. A gente está se alimentando do símbolo. É isso que Jesus vai falar, e esse símbolo é o símbolo da nova aliança, é o símbolo do seu sangue derramado em favor de muitos. E aí está o nosso texto. Aí eu fico me perguntando por que Jesus ele vai falar que um dos discípulos é o traidor, por que Jesus ele vai dizer que um dos traidores vai colocar a mão no prato com ele, mas Jesus não revela a identidade do traidor. Por que será que Jesus não revelou a identidade do traidor? Eu penso que pelo menos por duas razões. Primeiro, Jesus não diz diretamente que era Judas, porque Jesus estava dando oportunidades para Judas se arrepender. Jesus estava dando oportunidade para Judas mudar de opinião. Jesus estava dando oportunidade para Judas trilhar o caminho. O pecado estava à porta, mas cabia a ele segui-lo, abrir a porta para o pecado ou não. Jesus estava dando oportunidade. E se Judas tivesse agarrado as oportunidades que Jesus estava dando e tivesse desfeito essa estratégia maligna que ele fez para atrair Jesus. Em segundo lugar, eu penso que Jesus não havia revelado a identidade do traidor. Por quê? Um discípulo de Jesus tinha uma espada, querido, e ele era muito bravo. Você sabe quem era o discípulo de Jesus que tinha uma espada? E ele era bravo. Se ele soubesse quem era o traidor, lembra que ele disse, Senhor, eu vou contigo até a morte. Ainda que eu tenha que dar a minha vida em teu favor, mas ninguém vai te pegar, ninguém vai te matar. Eis que estou contigo. É por isso que Jesus vai dizer assim, Pedro, você está aí demonstrando alta confiança demais. Saiba, Pedro, que antes que o galo cante 3 vezes me negarás, Pedro. Porque Pedro foi muito autoconfiante. Se Jesus revela a identidade do traidor, eu tenho certeza absoluta, tá certo? Que se Jesus revela a identidade do traidor, Pedro seria tentado, querido, Pedro seria tentado, sem sombra de dúvida, a matar Judas, a tirar a vida de Judas. E Jesus preservou Pedro e preservou também a vida de Judas, né, dando para ele mais uma oportunidade para que ele pudesse se arrepender. E aí, querido, o que é que nós aprendemos aqui? É que Judas perdeu-se pelo mesmo motivo que milhões de pessoas se perdem hoje. Judas seguiu esse trágico caminho e se perdeu da mesma forma que milhões de pessoas se perdem hoje. Como, pastor? Eles não creem em Jesus Cristo como seu Senhor e não se arrependem dos seus pecados. Judas foi, então, uma pessoa perdida, se perdeu porque não se arrependeu, porque não creu no Evangelho, porque não creu em Jesus Cristo. Sempre as pessoas se perdem por este mesmo motivo, por falta de arrependimento e por falta de crer em Jesus Cristo. Queridos, observem que Judas, ele não se arrependeu dos seus pecados. E aí a gente vê que Jesus, né, ele instruiu também os seus discípulos, né, acerca da ceia, de como deveria ser, instruiu Pedro acerca de que ele haveria de traí-lo. E a gente vê agora que eles caminham, não é, para o jardim do Getsêmani. Mas é interessante observarmos
no verso 26, que tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. É encantador, querido, a gente ver que Jesus está dando passos e mais passos rumo à morte, mas ainda assim, Jesus está cantando. É impressionante ver Jesus cantando poucas horas do sofrimento, poucas horas da cruz. Seja sincero, você consegue louvar a Deus sabendo que está a poucas horas de um grande sofrimento? Você consegue louvar a Deus sabendo que está a poucas horas da cruz? Você consegue louvar a Deus sabendo que está a poucos minutos de passar por uma grande dor? Já imaginou? Mas é isso que Jesus faz. A poucos minutos de um grande sofrimento, Jesus, ele vai louvar a Deus. E não apenas isso, ele vai para o Monte das Oliveiras e lá ele vai fazer uma oração, vai orar 3 vezes diante do Senhor. Ainda leva discípulos e leva 3 mais íntimos para ir com ele até o Getsemane, onde ele vai orar. E aqui nós já aprendemos a segunda reação, que foi a reação de um traidor, que foi então traído. Jesus foi traído no cenáculo. É a segunda maneira como as pessoas reagiram a ele. Mas a terceira maneira como as pessoas reagiram a Jesus, você pode ver aí no verso de número 27 até o verso de número 52. A gente vê que a terceira reação que nós encontramos neste capítulo é os próprios discípulos de Jesus o abandonando. A gente vê aí no 27 em diante, a Bíblia Sagrada fala que Pedro, não é, então ficou escandalizado porque Jesus falou, né, acerca de que os discípulos seriam dispersos. Observe então no verso 27, então Jesus disse: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e a ovelha ficarão dispersa. Jesus está citando um texto lá de Zacarias, né? Um texto lá de Zacarias. Ele está fazendo essa citação, Zacarias 13, verso 7. Jesus está dizendo: olha, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Ele está dizendo: olha, o pastor da ovelha será ferido e as ovelhas serão então dispersas. Mas, Jesus vai dizer: depois da ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Aí disse Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais vou te escandalizar, Senhor. Jesus então disse: em verdade te digo, Pedro, que ainda esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com veemência: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E assim disseram todos. Pedro então influenciou os demais também dizer com ele, com arrogância, né? Nós jamais te abandonaremos, nós jamais te negaremos, nós jamais voltaremos. É o que Pedro vai dizer, né? Mas Jesus está dizendo: olha, já está falando na profecia, Pedro. Já está escrito que quando o pastor for ferido, as ovelhas serão dispersas. E é exatamente isso que vai acontecer. Jesus vai ser abandonado no Getsemane. E se Pedro tivesse dado ouvido a Jesus, compreendido a profecia, compreendido o ensino de Jesus, o alerta de Cristo, com certeza Pedro não teria negado Jesus. Pedro não teria, então, passado a vergonha que passou, né, lá embaixo do cenáculo, onde ele foi pressionado a declarar-se se era ou não discípulo de Jesus. Ele teve que negar Jesus. E aí a gente percebe, queridos, que Jesus foi traído, né, aí no cenáculo e abandonado no jardim do Getsemane. Jesus havia orientado os discípulos de que eles haveriam de dispersar quando ele fosse preso, mas eles não entenderam, né? Se você olhar para João, isso mesmo, João capítulo 18, verso de número 8, se você lembrar desse texto, vai dizer, Jesus vai se referir aí nesse texto de que quando ele estava lá no Getsemane, depois que ele orou 3 vezes e que os discípulos foram então, depois que ele ora 3 vezes e que vem os soldados do templo junto com Judas para prender Jesus, Jesus vai dizer lá em João
em João, capítulo de número 18, verso 8, deixai-os ir. Ele diz assim, ele está dizendo para os discípulos. Ele está dizendo que os discípulos deveriam ser deixados livres. Ele, tudo bem, seria preso, levado à cruz, mas os discípulos deveriam ficar livres. E quando Jesus diz assim, deixai-os ir, Jesus está dizendo para eles, vão embora, sumam daqui. O que os fariseus e o que Judas quer sou eu. Vocês então estão livres, vão embora, saiam daqui, estejam dispersos. É isso que Jesus ele vai ensinar, né? Vai dizer, mas eles não ouviram essa orientação. E a gente vê então Pedro, né? A gente vê Pedro vai ficar acompanhando Jesus, ele segue Jesus e vai até o cenáculo onde Jesus vai ser então traído, né? Onde Jesus vai ser então julgado injustamente. Ele fica lá embaixo no pátio esperando então ouvir ou ver o que se procederia acerca de Cristo. Mas a gente vê que Jesus havia orientado a eles a se dispersarem, a saírem, a aguardarem então o julgamento. Mas Pedro tentou ali acompanhar Jesus de perto, não é? Queridos, quando a gente olha, não é, para essa passagem bíblica e a gente vê então o que está acontecendo aqui, né? Jesus no Getsêmani, Jesus estava com 3 discípulos mais íntimos e Jesus estava orando. Mas você sabe o que os discípulos faziam enquanto Jesus orava? Sabe o que é que os discípulos faziam enquanto Jesus estava de joelhos? Os discípulos dormiam. Eles não conseguiram, então, aguardar, né, orar com Jesus, vigiar com Jesus. Eles dormiam. Pedro, que havia prometido morrer com o Senhor, também estava dormindo. João, Tiago, também estava dormindo. Jesus então voltou para ele e disse, vocês não puderam vigiar comigo sequer 1 hora. Jesus não queria que eles orassem mais, ou estava dizendo tempo de oração, mas se vocês não podem orar comigo sequer 1 hora, vocês já estão dormindo, vocês já estão cansados, afadigados. Observem que Jesus vai trazer essa repreensão por 3 vezes, mas os discípulos cansados não conseguiram então orar com Jesus. E aí na 3ª vez que Jesus voltou, que os encontrou dormindo, Jesus disse, a hora é chegada. E quando Jesus fala isso, já vem Judas, os soldados do templo. Judas havia combinado um gesto chave, né, para prender Jesus. Ele disse, olha, aquele que eu beijar, este mesmo prendei. Porque Jesus era semelhante a todos os outros discípulos. Jesus era igual a todos os outros discípulos. Então a única maneira de identificar Jesus no meio dos discípulos era Judas beijando Jesus. E a gente vê quanta hipocrisia de Judas. Ele chega, cumprimenta Jesus, dá um beijo na face de Jesus e naquela mesma hora os soldados do templo pegam Jesus, prendem Jesus. Pedro tem uma reação imediata, tira a espada e plim, tentou, né, acertar a orelha, né, de Malco, né, e acertou. Você acha que Pedro queria só acertar a orelha? Com certeza não, né? Pedro queria arrancar mesmo a cabeça daquele homem, mas acertou a orelha dele, não é? Jesus repreendeu Pedro, pegou a orelha de Malco e devolveu então, fez um milagre ali diante deles. Observe então que se Jesus não fizesse esse milagre, queridos, eu tenho certeza que se Jesus não fizesse esse milagre, restaurando a orelha deste homem, não teríamos 3 cruzes, ou 3 cruzes, né, no Calvário, mas com certeza haveria 4 cruzes, porque uma seria a de Pedro. Mas Jesus fez um milagre e Pedro então foi repreendido, e Jesus mandou Pedro então voltar, e é isso que acontece ali. E nós percebemos então, querido, que neste momento em que Jesus foi preso, levado pelos soldados do templo por causa da traição de Judas. E aí acontece um fato surpreendente, não é? Agora a gente vê do verso 53 até o verso de número 72. Nós vemos então que Jesus foi rejeitado no palácio do sumo sacerdote.
a gente vê agora Jesus sendo rejeitado no palácio do sumo sacerdote. Deixa eu só, antes de comentar esse ponto aqui, eu não sei se você viu essa passagem aí, né? Você lendo o capítulo de número 14, eu não sei se você percebeu, né, esta cena que nos chama bastante atenção, né? A Bíblia diz que um jovem estava coberto unicamente com um lençol, né? E os soldados, quando viram aquele jovem coberto com um lençol, tentou colocar as mãos nele. Quando foi colocar nele, ele lançou o lençol fora e correu desnudo, né? Correu nu, foi embora, não é? É muito curioso aí esse jovem nu, né, correndo porque estava acompanhando Jesus, né, de longe, né, com um lençol. O camarada estava tão curioso para ver o que estava acontecendo que saiu de pijama, não é, da cama e foi olhar a cena e de repente, não é, os soldados perceberam que aquele jovem estava acompanhando Jesus e acompanhando o que estava acontecendo. Eles tentaram pegar o jovem, mas só ficou com o lençol, com o pijama do jovem, né, com o cobertor, e o jovem, ó, fugiu. Há muitas conjecturas de quem tem sido esse jovem. Possivelmente este jovem é o próprio João Marcos, né, o autor deste livro aqui, porque veja que para trazer esse detalhe aqui, né, teria que ser alguém que realmente sabia da cena de perto, né? E a gente vê que era o próprio João Marcos, né? O que mostra que a última ceia possivelmente foi na casa da sua mãe, na casa de Maria, mãe de João Marcos. E aí ele, quando viu, né, Judas, possivelmente quando foi trair Jesus, foi na casa de João Marcos. Não achando ele na casa de João Marcos, desce então para o jardim do Getsemane. E Marcos, João Marcos, percebendo isso, foi acompanhar os soldados, né? Foi acompanhar os soldados para ver o que estava acontecendo. Porque Judas estava vindo com os soldados do templo procurando Jesus. E aí acontece essa cena, não é? Essa cena aí onde João Marcos ele vai ter que fugir nu, né? Já imaginou a cena? É bastante interessante, não é? Queridos, e aí a gente vê aqui no capítulo de número 14, verso 53 em diante, a gente vê Jesus perante o Sinédrio. Jesus agora vai ser rejeitado no palácio do sumo sacerdote. E aí a gente percebe que o julgamento de Jesus acontece em 2 estágios, né? Ou seja, será 2 julgamentos em 3 estágios. A gente vê que Jesus vai ser julgado pelos judeus e julgado pelos romanos. E isso vai acontecer em 3 estágios. Primeiro, o julgamento de Jesus aconteceu com Anás, né? Anás era o antigo sumo sacerdote do templo, né? E depois de ser julgado por Anás, Jesus então vai passar para uma segunda sessão de manhã cedo. Jesus vai ser então condenado por aquelas pessoas que estão ali para votar no Senado, né? A gente vê ali que essas pessoas elas vão então incriminar Jesus, vai então condenar Jesus. Eles vão então acusar Jesus, né? Que é o conselho, né? O conselho pela manhã condena Jesus. Mas ele não tem um poder de realmente tirar a vida de Jesus, então eles levaram Jesus para Herodes. Herodes, quando fica sabendo que Jesus é da região levou para Pilatos, né? Quando Pilatos ficou sabendo que ele era da região de Herodes, mandou então Jesus para Herodes. Herodes, né, em respeito, querendo, né, mostrar favoritismos aí, ou querendo se livrar de Jesus, mandou de volta para Pilatos. E aí Pilatos, pressionado pela multidão que estava então dizendo crucifica-o, 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 não é? Então ele vai, pressionado pela multidão, vai mandar crucificar Jesus. E só mais uma vez lembrar para você que a gente escuta de muitos pregadores, né, dizendo assim: cuidado, porque a multidão que te aplaude, né, a multidão que grita hosanas, é a mesma multidão que na sexta-feira vai dizer crucificam, crucificam. E você já aprendeu aqui, não é, quando nós comentamos essa passagem referente à crucificação de Jesus, né, quando a prender Jesus, de que não é a mesma. Quando a gente falou sobre a multidão, né, que gritou hosana, a gente falou que não é a mesma multidão, tá certo? A multidão que está dizendo aqui crucificam, crucificam, não é a mesma multidão. A multidão que gritou hosanas era a multidão que viu Lázaro ser ressuscitado e era a multidão que estava da região da Galileia, que acreditava e simpatizavam com os milagres de Jesus. A multidão que está gritando aqui agora crucificam, crucificam, era a multidão da região da Judéia, da região de Jerusalém, que estava sendo influenciada pelos sacerdotes impiedosos, que haviam induzido a multidão a gritarem crucifica-o para prender Jesus, para matar Jesus. E aí a gente vê que Pilatos
né, ele cedeu, ele vai ceder, não é, à pressão da multidão e vai mandar matar ou mandar crucificar Jesus. Ele entregou Jesus para ser crucificado simplesmente por causa do clamor da multidão. Ele não se mostrou resistente, né, à petição da multidão e então vai mandar crucificar Jesus. Queridos, como é triste, né? A gente vê aqui líderes religiosos, a gente vê aqui sacerdotes, sumos sacerdotes, né, soldados do templo, todo mundo procurando então prender Jesus. Como é triste ver que os grupos religiosos foram as pessoas que mentiram acerca de Jesus e que durante todo o tempo em particular, né, e que durante todo o tempo em particular estavam então tramando a morte de Jesus. E observem que fizeram isso num momento particularmente sagrado, o período da Páscoa. O momento especial para os judeus foi o momento em que eles, ao invés de estarem adorando a Deus, tramaram a morte do Filho de Deus. Veja que coisa, né, encantadora. E a gente vê que enquanto eles tramavam a morte de Jesus, é exatamente ali que Pedro vai ser interrogado por 3 vezes. Na primeira vez por uma jovem, Pedro nega, o galo canta. Na segunda vez, interrogado por outra jovem, Pedro nega. Na terceira vez, um homem afirma, tu és um deles. E Pedro diz, não conheço. Começa a praguejar Jesus. Quando ele começa a dizer isso, né, o galo canta a segunda vez. Pedro lembra-se da palavra de Jesus e Pedro então ficou extremamente triste porque havia negado Jesus. E é bom você lembrar que não foi o canto do galo que levou a consciência de Pedro a condená-lo, mas sim as lembranças da palavra de Jesus. O que nos leva ao arrependimento não é o canto do galo. O que nos leva ao arrependimento é as palavras de Jesus. De que antes que o galo cante 3 vezes, Pedro, tu me negarás. Foi isso que Jesus disse acerca de Pedro. Queridos, só que antes da gente fazer qualquer julgamento severo ou excessivo contra Pedro, nós precisamos examinar a nossa própria vida. Nós precisamos examinar a nós mesmos. Sabe por quê? Quantas vezes negamos o Senhor e perdemos a oportunidade de compartilhar a mensagem de Cristo com outras pessoas? Como Pedro, às vezes falamos quando deveríamos ouvir, e às vezes discutimos quando deveríamos obedecer, e às vezes lutamos quando deveríamos nos sujeitar. Pelo menos, querido, a gente vê que Pedro, ele se arrependeu, não é, dos seus pecados. Ele se arrependeu dos seus pecados, voltou-se para Deus. A gente vê claramente que Pedro, ele vai então buscar de volta ao Senhor, né? Depois Jesus vai fazer todo um processo de restauração e Pedro então vai voltar a ser o discípulo do Senhor, aquele que ele vai então apacentar as ovelhas do Mestre. Amém, querido? Que Deus, ele te abençoe